1923. Alemanha. A hiperinflação aniquilou o valor do dinheiro. O marco alemão não vale mais o papel em que foi impresso. Um simples pedaço de pão custa 200 bilhões de marcos. As pessoas perderam a noção do valor das coisas. Nas imagens da época, nota-se, famílias jogam maços de notas em fogões a lenha. Queimar dinheiro é mais barato do que comprar madeira para o inverno. A economia virou cinzas. 6 anos depois, 1929. A Grande Depressão atinge o país. O sistema bancário desmorona por completo. As engrenagens da indústria param. Fábricas trancam os portões e demitem todos. 1933. O saldo é catastrófico. 6 milhões de alemães estão sem trabalho. Isso representa 30% de toda a força laboral do país. Famílias inteiras moram e passam fome nas calçadas. Este é o cenário que Adolf Hitler recebe ao assumir o poder em janeiro de 1933. Uma nação destruída economicamente 2 vezes em menos de uma década, a falência era absoluta. Como um país quebrado construiu o maior exército da Terra em 6 anos, parecia impossível. Mas em 1939, o cenário era outro. A Alemanha invade a Polônia com 3 milhões de soldados treinados. 3.000 tanques cruzam a fronteira. 4.000 aviões dominam o céu. Era a máquina de guerra mais moderna da Europa. O segredo não era um milagre. O esquema envolvia uma empresa de fachada, um gênio das finanças e uma pirâmide financeira de escala nacional. O nome do mecanismo? Notas MIFO. Por que criar esse sistema? O rearmamento era proibido por tratados internacionais, mas a Alemanha precisava de crédito. A solução foi criar um banco fantasma para emitir promissórias secretas. Era um sistema bancário paralelo que financiava tanques e aviões enquanto escondia as dívidas do resto do mundo. À primeira vista, um crescimento econômico sólido. Mas na prática, um golpe de mestre contábil. Em 1939, a conta chegou. As notas estavam vencendo, o governo alemão não possuía reservas para quitar os pagamentos, o caixa estava vazio, o ouro havia acabado, não havia mais margem para erro. A Alemanha não tinha escolha econômica. Para evitar o colapso total do sistema interno, o regime precisava saquear as reservas de seus vizinhos. Invadir outros países era a única forma de roubar ouro e recursos para sustentar a pirâmide. A economia nazista não foi erguida apenas sobre ideologia. Ela foi montada sobre uma fraude financeira que exigia expansão constante para não desmoronar. O sistema precisava de guerra para continuar existindo. O colapso econômico tornou a invasão inevitável. Assim, o golpe financeiro pagou a Segunda Guerra Mundial. Janeiro de 1939. Na mesa, os relatórios mostram a verdade. A economia alemã está prestes a quebrar. Você é o principal economista do país e sabe que a única solução de Hitler é a guerra total. O dilema é simples: falar a verdade e encarar o fuzilamento ou silenciar e observar o desastre. Pessoas reais enfrentaram essa escolha exata. Até o final, ficará claro por que todas as opções eram fatais. Por que a Alemanha chegou a esse ponto? A resposta está em 2 colapsos seguidos. O primeiro foi a hiperinflação de 1923. Novembro de 1923, o auge da crise na República de Weimar. Um único dólar americano vale 4 trilhões de marcos. O dinheiro perdeu o sentido físico. Nas fábricas, os operários exigiam o pagamento 2 vezes por dia, uma vez ao meio-dia e outra ao fim do turno. O motivo era o relógio. No intervalo de poucas horas, o salário da manhã já não comprava o pão da noite. Cenas absurdas tornaram-se rotina. Nos restaurantes, o preço do prato mudava enquanto o cliente ainda mastigava. Garçons subiam nas mesas a cada 30 minutos para gritar os novos valores do cardápio. Ouve-se o som constante de carimbos remarcando notas de papel. Apólices de seguro de vida, pagas por famílias durante décadas, tornaram-se inúteis. O valor acumulado por uma vida inteira não comprava sequer um selo postal. Não era apenas uma crise financeira, era o apocalipse econômico. Em questão de meses, a classe média alemã desapareceu. Economias, pensões e investimentos foram pulverizados. Na filmagem da época, nota-se, pessoas carregam dinheiro em carrinhos de mão. As notas servem para acender fogões ou como brinquedos para crianças nas calçadas. O papel moeda tinha mais valor como combustível do que como moeda de troca. O trauma foi profundo, mas o caos não durou para sempre. Aos poucos, a Alemanha iniciou uma recuperação lenta. A moeda foi estabilizada. A vida nas cidades começou a seguir um ritmo normal.
Mas isso era apenas o começo de um ciclo pior. 1929. A Grande Depressão atinge o mundo. Bancos americanos cancelam empréstimos e exigem o dinheiro de volta imediatamente. Empresas alemãs quebram em sequência. O desemprego explode. Em 1932, 6 milhões de alemães estão sem trabalho. Isso representa 30% de toda a força laboral do país. Famílias levam móveis para as calçadas, fazem leilões improvisados para conseguir moedas para comida. Engenheiros e professores imploram por vagas de serventes de obra. O governo de Weimar entra em colapso total e fica paralisado. A violência vira rotina nas ruas. Comunistas e nazistas travam batalhas campais. Cidades alemãs se transformam em zonas de guerra urbana. Em apenas 14 anos, a economia da Alemanha foi destruída por completo 2 vezes. Como Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933? O cenário de caos absoluto foi a resposta. Hitler faz promessas diretas: restaurar a grandeza alemã, reconstruir as forças armadas e rasgar o Tratado de Versalhes. Mas existe um problema central: a Alemanha está falida. O Tratado de Versalhes impõe limites severos. O exército não pode passar de 100 mil soldados. Tanques são proibidos. Aviões de guerra são proibidos. Submarinos e artilharia pesada também não podem existir. Mesmo que Hitler quisesse construir essas armas, o país não tem 1 centavo em caixa. O objetivo de Hitler é claro: rearmar o país de forma massiva e secreta. Ninguém pode notar até que seja tarde demais. Ele precisa fazer isso com uma economia em ruínas. Nesse momento, surge Hjalmar Schacht. Ele é o homem que tornará o impossível realidade. Hjalmar Horace Greeley Schacht nasceu em 1877. Ele é banqueiro, economista e um gênio das finanças. Por que Hitler confiaria em Schacht? À primeira vista, ele era apenas um burocrata. Mas na prática, ele era o único que sabia manipular o sistema. Schacht já havia salvado a Alemanha antes. Em 1923, como comissário da moeda, ele encerrou a hiperinflação. Criou uma nova moeda lastreada em terras. O plano funcionou e o Rentenmark estabilizou o país. Schacht virou uma lenda viva do mercado financeiro. 17 de março de 1933, Hitler nomeia Schacht presidente do Reichsbank, o Banco Central Alemão. Em agosto de 1934, ele assume também o Ministério da Economia. A missão de Schacht é específica: financiar o rearmamento em escala industrial sem deixar rastros. Ele precisa evitar a inflação e esconder os gastos dos olhos do mundo. Schacht é brilhante e tem um plano, mas o desafio é técnico e perigoso. Hitler precisa de tanques, aviões, navios e fuzis. Isso exige pagar siderúrgicas, fábricas de armas e indústrias químicas. Se o Reichsbank apenas imprimir dinheiro para pagar essas contas, o desastre é certo. Primeiro, a inflação destrói o país novamente. Os alemães não aceitariam isso depois do trauma de 1923. Segundo, os pagamentos apareceriam nos registros oficiais. O mundo veria o rastro do dinheiro. Não havia margem para erro. No quadro, fábricas vazias esperando ordens. Schacht precisava criar dinheiro do nada, sem que ninguém visse o papel moeda circular. Ele precisava de um truque contábil para camuflar a dívida de guerra. Extratos oficiais do Reichsbank. Governos estrangeiros monitoram cada linha desses documentos. Se eles virem a movimentação, saberão que a Alemanha está se rearmando. Eles vão intervir antes que Berlim esteja pronta para a guerra. Adolf Hitler precisa de dinheiro invisível. Capital que não dispare a inflação e não apareça nos registros oficiais do Estado. Hjalmar Schacht encontra a solução. Em 1934, Schacht cria uma empresa. O nome é Metallurgische Forschungsgesellschaft, MBH. Traduzindo, Sociedade de Pesquisa Metalúrgica Limitada. Para facilitar, chamam de MIFO. No papel, o registro descreve um consórcio de pesquisa. 4 gigantes da indústria alemã detêm as ações: Siemens, Krupp, Rheinmetall e Gut Hoffnungshütte. O capital nominal é de apenas 1 milhão de Reichsmarks, um valor insignificante para o tamanho das empresas envolvidas. Na realidade, a MIFO não produz nada. É uma empresa de fachada. Ela possui apenas papel timbrado e uma conta bancária. Mas essa casca vazia vai financiar o maior programa de rearmamento da história. Como o esquema funcionava na prática? Imagine que você é um fabricante de armas alemão em 1935. O governo faz um pedido de 1.000 tanques pesados,
Mas, na hora do acerto, eles não entregam notas de Reichsmarks, eles pagam com notas MIFO. Essas notas são promissórias emitidas por aquela empresa de fachada. Basicamente, são cheques que dizem: a MIFO promete pagar este valor em 5 anos. O problema é imediato. Você não pode esperar 5 anos. Você precisa de dinheiro agora para pagar os salários de milhares de operários e comprar toneladas de aço. Então, você leva essas notas MIFO até um banco privado alemão. O banqueiro analisa os papéis. Ele sabe que a MIFO é uma farsa, mas também sabe que o Reichsbank garante o pagamento por trás das cortinas. À primeira vista, uma transação comercial comum, mas na prática, o governo estava imprimindo dinheiro sem deixar rastros. O banco aceita os papéis e adianta o dinheiro em espécie. A fábrica continua produzindo, o governo recebe os tanques e o balanço oficial da Alemanha permanece limpo sem dívidas registradas. No vídeo, observa-se, os gráficos de produção de armas sobem, enquanto a dívida oficial declarada permanece estagnada. Era um sistema de crédito circular. O governo criava a promissória, a empresa aceitava e o banco descontava. O segredo era total. Se esses papéis chegassem ao mercado internacional, o valor da moeda alemã desmoronaria. Mas Schacht mantinha o controle absoluto sobre o sistema bancário interno. Não havia margem para erro. Se um único grande investidor estrangeiro descobrisse a escala das notas MIFO, a fraude seria exposta. Por isso, os documentos eram guardados em cofres de segurança máxima. Ouve-se o som de carimbos batendo em pilhas de contratos. Cada carimbo representava um novo batalhão de tanques financiado por dinheiro que tecnicamente não existia. Assim começou a reconstrução da máquina de guerra alemã. O Reichsbank garante o pagamento. O banco privado recebe as notas MIFO e entrega o dinheiro vivo para a empresa. São marcos alemães reais. O empresário sai satisfeito com o pagamento no bolso. Como o sistema operava na prática, parecia uma transação comum entre empresas, mas a realidade era um truque contábil de escala nacional. O banco privado agora possui as notas MIFO. Ele leva esses papéis até o Reichsbank. O Banco Central utiliza seu poder de emissão e converte os títulos em dinheiro, mas surge um detalhe crucial. Essas transações nunca aparecem no balanço oficial do Reichsbank. As notas MIFO são registradas como obrigações privadas. Oficialmente, elas não são dívidas do governo, não são dívidas do Banco Central. No papel, são apenas débitos de uma empresa de pesquisa privada chamada MIFO. Governos estrangeiros analisam as finanças da Alemanha. Eles buscam gastos militares, mas não encontram nada. O rearmamento massivo é invisível aos olhos do mundo. Entre 1934 e 1938, a Alemanha emite 12 bilhões de marcos em notas MIFO. Para entender a escala, a dívida nacional total da Alemanha em 1932 era de 10 bilhões de marcos. O regime nazista criou secretamente uma dívida maior que todo o débito anterior do país. Tudo para financiar tanques e aviões. Ninguém fora da Alemanha percebeu a magnitude do plano até ser tarde demais. Em 1936, a Alemanha já ignorava todas as restrições do Tratado de Versalhes. O país possuía blindados, aeronaves de combate e submarinos. Um exército moderno estava pronto. Os aliados não intervieram. Eles simplesmente não sabiam o quão longe o processo tinha avançado. Mas havia uma armadilha no sistema. As notas MIFO tinham um prazo de vencimento de 5 anos. As primeiras foram emitidas em 1934. O prazo final seria 1939. A Alemanha não possuía 12 bilhões de marcos para quitar a dívida. O relógio estava correndo. Nesse ponto, a comparação com um esquema Ponzi torna-se exata. A lógica do esquema é simples. O organizador promete retornos altos aos investidores. Ele paga os primeiros participantes usando o dinheiro dos novos integrantes. O sistema funciona apenas enquanto o fluxo de dinheiro novo continua entrando. À primeira vista, um plano econômico brilhante, mas na prática, uma bomba relógio financeira. A economia alemã estava presa em uma engrenagem perigosa. O governo precisava de mais recursos, mais expansão e mais conquistas para não quebrar. A fraude tinha data para explodir. E o destino seria a guerra. O sistema funciona enquanto novos investidores injetam dinheiro, mas eventualmente os novos investidores acabam. O esquema desmorona, todo mundo perde. A economia da Alemanha nazista operava sob a mesma lógica. As notas MIFO eram promessas de pagamento futuro. O plano de Berlim era simples: usar o crescimento econômico do amanhã para quitar as dívidas de hoje.
Mas, em 1938, a conta chegou. A economia alemã não gerava receita suficiente para cobrir os títulos. O esquema precisava de capital novo e urgente. De onde tirar 12 bilhões de Reichsmarks quando sua própria economia está estagnada? A solução foi direta. Você toma de outra pessoa. Março de 1938. A Alemanha anexa a Áustria no evento conhecido como Anschluss. A Áustria possuía reservas de ouro, moedas estrangeiras e ativos industriais pesados. No registro visual da época, tropas cruzam a fronteira sem resistência. A Alemanha confisca tudo. Setembro de 1938. O Acordo de Munique é assinado. A Alemanha toma a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. O território era rico em recursos e fortificações, mas isso não bastou para alimentar a máquina. Março de 1939. Hitler ocupa o restante da Tchecoslováquia. O país guardava reservas de ouro maciças e a fábrica de armas Škoda. Era uma das instalações de armamentos mais avançadas da Europa. O exército alemão assume o controle total da produção. Por que o expansionismo não parou? A resposta era puramente financeira. O Estado precisava de pilhagem para evitar a falência interna. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. O alvo agora são a produção agrícola, os recursos naturais e milhões de cidadãos. Homens e mulheres são transformados em força de trabalho escrava. A Alemanha saqueia cada tonelada de carvão e cada saca de grãos. À primeira vista, uma potência militar em ascensão. Mas na prática, um Estado insolvente dependente de roubo. A economia nazista não era apenas imoral, ela foi estruturalmente projetada para exigir a conquista permanente. O sistema exigia sangue para manter os números no azul. Como definiu um historiador, eles precisavam invadir países apenas para manter as luzes acesas. Sem a guerra, o castelo de cartas financeiro teria caído anos antes. A invasão não foi uma escolha política, foi uma necessidade contábil. Hjalmar Schacht percebeu o perigo muito antes do fim. Em 1937, ele enviou os primeiros avisos. O diagnóstico era claro, a economia estava superaquecendo. Os gastos militares eram insustentáveis, o país caminhava para o abismo financeiro. Hitler ignorou cada relatório. Por que o ditador não deu ouvidos ao seu principal economista? A resposta era simples. O regime dependia da expansão contínua. Recuar significava admitir o fracasso do sistema. 7 de janeiro de 1939. Faltavam poucas semanas para o vencimento das primeiras notas MIFO. Schacht entregou um relatório desesperado assinado pela diretoria do Reichsbank. O documento exigia o corte drástico nos gastos com rearmamento, pedia a redução imediata de despesas e um orçamento equilibrado. Para Schacht, essa era a única forma de impedir a hiperinflação. A reação de Hitler veio 13 dias depois, 20 de janeiro de 1939. Hitler demitiu Schacht da presidência do Banco Central. No vídeo da época, observa-se, o controle total agora estava nas mãos dos militares e do partido nazista. Schacht construiu a máquina financeira do Reich, mas ele também instalou nela uma bomba relógio. A solução de Hitler foi manter a bomba sob controle alimentando o sistema com novos territórios. Áustria, Tchecoslováquia, Polônia, depois França e União Soviética. A guerra não era apenas uma questão de ideologia, era uma necessidade econômica brutal. Em 1939, a Alemanha tinha apenas dois caminhos, o colapso interno ou a invasão. Hitler escolheu a expansão. À primeira vista, o exército buscava glória, mas na prática, buscava recursos para evitar a falência. As notas MIFO não eram a única fonte de renda. O governo nazista explorava caminhos ainda mais sombrios. Quando a Alemanha conquistava uma nação, o protocolo era rígido. Eles não buscavam apenas o controle das estradas ou das cidades. Eles saqueavam sistematicamente cada centavo do país derrotado. Ouve-se o som de cofres sendo arrombados. Unidades especiais confiscavam reservas de ouro e moedas estrangeiras. Obras de arte eram carregadas em trens. Equipamentos industriais inteiros eram desmontados e enviados para Berlim. Não havia mais margem para erro. O Reich transformou a guerra em um modelo de negócio predatório. Assim, o sistema continuava girando enquanto houvesse algo para roubar.